Jornal Nova Era. Fatos, opinião e espiritualidade. Jornal Nova Era. Olá, uma excelente tarde para você que está ligado na programação da Rede Boa Nova de Rádio. Uma excelente tarde a você que nos acompanha pela TV Mundo Maior. Hoje é quarta-feira, dia 2 de setembro de 2020. Sempre uma alegria renovada poder chegar até onde você está, poder sentir o seu carinho, a sua vibração amorosa que nós, olha, sentimos de onde quer que estejamos. De verdade. Obrigada aí pela sua acolhida, por permitir com que nós possamos entrar aí na sua casa, estar com você no seu trabalho, no seu passeio, é claro, sempre com proteção e segurança, mas onde você estiver, estamos aqui para te fazer uma companhia útil e agradável, e neste momento do jornal trazer informações para o nosso, para a expansão do nosso conhecimento, para a nossa reflexão, tá bom? Nosso carinho. Já agradeço aqui o apoio dessa equipe de bastidores que está aqui nos auxiliando. Eliette Ribeiro, gratidão, Lili, por compartilhar conosco o link do Zoom, essa ferramenta tão importante nos dias atuais para que possamos manter aí essa conexão. Obrigada, Eliette, um beijo para você. Agradecer também o apoio da equipe técnica, finalizando o horário aí, o Marcos Magrini e o Boris Maciel. Gratidão a vocês até agora, que vocês possam ter um bom horário aí de descanso. E pegando aí a batuta, o comando agora, é o Alailson Cunha, Zulalá e também o Jefferson Silva. Obrigada a vocês aí pelo carinho, pelo apoio. Graças a vocês, equipe da técnica, nós conseguimos chegar a tantos lares do Brasil e também no mundo. Obrigada pelo apoio. E quero agradecer também aqui a Solange Ribeiro, a Sol, que está aí nos acompanhando pelo Face. Que bacana, Sol. Estamos, sim, ao vivo pelo facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. Faça como a Solange Ribeiro. Compartilhe o link deste programa com um amigo para que ele possa também se apropriar deste conteúdo que aqui vai ser apresentado. E a Solange administra o nosso WhatsApp, que é o 0 operadora 11 996433827, e ela também atende o telefone do ouvinte, sempre com muito carinho e respeito, que é o 0800 979 5011. Eu já vou trazer para o Salve da Tarde a nossa equipe de comentaristas nesta quarta-feira conosco, Júlia Nezu. Boa tarde, bem-vinda ao jornal, Júlia. Boa tarde, é sempre uma alegria, um prazer rever as amigas queridas, falar um oi para a equipe técnica e para todos aqueles que nos assistem. Espero que estejamos bem sintonizados todos nós. É isso aí, sintonizados no bem, para trazer aqui a informação, a notícia, os comentários e a oportunidade de que o ouvinte também possa tirar aí a sua conclusão. Isso é muito importante. Ercília Zilli estava agora nos novos rumos, parou para tomar uma aguinha, esticar as pernocas e está aqui conosco novamente. Bom estar com você, Júlia, ou Ercília. Boa tarde a todos, Julinha querida, Guilmar, os meninos a quem me referi agora há pouco e a todos que estão conosco neste momento. É isso aí. Vamos dar início ao Jornal Nova Era desta quarta-feira, hoje dia 2 de setembro de 2020, e o tema que nós vamos abordar hoje, eu já vou trazer aqui para você que nos acompanha, para que você possa já compartilhar o link do Face, para que algum amigo possa também se apropriar dos comentários e da notícia. Nós vamos falar sobre uma matéria que está na BBC Brasil. Ela tem como título: Por que ser antipático é contrário à evolução? Esta matéria nos dá a oportunidade para seguirmos ampliando reflexões sobre diversos caminhos, tanto da lei de sociedade, como da questão também da aparência. Muitas as possibilidades de estarmos aqui abordando este tema, e você pode também trazer a sua participação. A matéria diz assim: a vida em sociedade é uma obrigação do homem. Ele deve utilizar-se de todas as faculdades que lhe foram cedidas para trabalhar pelo progresso da humanidade. Este, na verdade, é um trecho da Lei de Sociedade que fala a respeito desta nossa necessidade de evolução, que acontece somente quando estamos vivendo em sociedade. A matéria fala sociabilidade, que se estrutura da seguinte forma: comportamentos que levam à atração de animais da mesma espécie ou aqueles que levam ao isolamento dos indivíduos.
E quem diria que tudo indica que o Homo sapiens evoluiu para a primeira categoria por meio de um processo de autodomesticação, diz aqui a matéria. Felizmente, a gentileza sobreviveu. Devemos isto ao fato de que a seleção natural favoreceu a evolução da nossa espécie como seres grupais e seres pró-sociais. E é claro que quando nos comparamos a outros primatas, as habilidades de cooperação, a comunicação que nos caracterizam foram e são fundamentais para o nosso desenvolvimento cognitivo enquanto espécies. Em outras palavras, elas foram responsáveis por nos fazer pensar, raciocinar, sentir e nos expressar como fazemos hoje. Então, hoje vamos falar sobre comportamento, sobre sociabilização. Estamos aí em tempos de pandemia, o distanciamento social nos permite fazermos esta sociabilização de formas diferentes e virtuais, como estamos fazendo aqui. Eu vou começar por você, Cília. Bom, acho que essa questão de que a evolução depende, vamos simplificar, né, da simpatia, da habilidade de estabelecermos relações humanas proativas, né? Não significa que sejamos bons, né? A gente vê muita gente, muito bandido simpático. Eu trabalho com um teste que faz parte da minha abordagem, que é o Zonde Teste, onde a pessoa, eu vou apresentando uma sequência de fotos, que são fotos antigas de pessoas com um diagnóstico de transtorno mental fechado, ou seja, onde há a concordância dos profissionais que fizeram a avaliação deles. E que eles são colocados de acordo assim, com as questões definidas na psiquiatria clássica. Bom, e a pessoa escolhe primeiro 2 antipáticos, depois 2 simpáticos. E assim vai nas 6 sequências de fotos, né, nas 6 etapas das fotos. E isso é grafado, é registrado, é verificado e tem um determinado resultado. E é interessante como nós atraímos pessoas, e isso é um teste científico, portanto, né, através da simpatia ou da antipatia. A gente olha e isso mobiliza em nós essa questão da simpatia ou da antipatia. E às vezes as pessoas falam, mas eu não tenho nenhum antipático. Mas é obrigado a escolher aquela sequência, né? Precisa escolher os que são considerados antipáticos. E atrás disso, que é simpático ou antipático, estão questões que são nossas, das nossas necessidades. Né? Então, a pessoa simpática, ela pode ter gestos, isso só para dizer que tem uma ferramenta. A pessoa simpática, ela vai ter um tom de voz provavelmente agradável, ela vai saber falar, ela vai, enfim, se colocar de uma maneira amistosa. Então, ela vai ter o quê? Uma habilidade social. E é isso que nos coloca dentro do grupo. Não significa que ela seja necessariamente uma boa pessoa, mas que ela sabe se relacionar, e isso está ligado à maneira da preservação, da evolução da espécie, essa coisa toda. Então, eu acho que só para a gente poder colocar um pouquinho, né, ampliar um pouquinho o tema e passar para a Julinha aí. Júlia? Seu mic está desligado. Vamos ligar o mic. Liguei. Então, a matéria fala também na domesticação, a síndrome da domesticação, né? O que seria esse síndrome da domesticação? Segundo a matéria, é uma pesquisa que existe que os animais domesticados, eles têm uma fisionomia diferenciada ou acabam se tornando diferentes à medida que eles se tornam mais dóceis do que outros da mesma espécie, né? Então, esse é o síndrome da domesticação. Aí, isso remete à teoria de evolução de Darwin também, que é a teoria das espécies. E, na época de Kardec, naquela época, tanto que Kardec escreveu em obras póstumas a teoria da beleza. E nessa teoria da beleza, ele diz que os homens primitivos,
tinha uma outra configuração fisionômica, né? E que à medida que vamos evoluindo, então os traços vão ficando mais sutis, vamos tendo uma outra fisionomia mais harmoniosa, né? E ele cita, por exemplo, as ilustrações, as estátuas de guerreiros do Império Romano, ou então antes, né, das eras mais primitivas, as expressões faciais, fisionômicas e o jeito da apresentação do corpo da pessoa, e isso foi variando no decorrer do tempo. E aí, fazendo assim um fecho, vamos dizer assim, do entendimento, é porque à medida que nós vamos evoluindo, e a nossa fisionomia vai se tornando, como disse o ensinamento de Jesus, os mansos e os pacíficos possuirão a terra. Então, os mansos e os pacíficos, aqueles que atingiram um grau de evolução moral, né, em que ele já consegue apaziguar, harmonizar o seu interior e expressar essa harmonia em relação ao seu semelhante no relacionamento social, então a expressão facial dessa pessoa ela é mais tranquila, mais tranquilizante até do que quando nós estamos mais próximos da ira, da raiva, né? Do ressentimento, da mágoa, então a nossa expressão vai mudando. Então, eu acho que é isso que diz a matéria, eu achei muito interessante, porque nós sabemos, inclusive nós tínhamos uma teoria da frenologia, isso também logo na época de Kardec, era mais ou menos contemporâneo, porque quando eclodiu a teoria da evolução, acho que muitas ideias foram surgindo em diversos campos das atividades humanas, né? Oi? Isso. Então, nós acreditamos que essa fisionomia de hoje não será a fisionomia daqui a milhares de anos para frente. Pelo menos a gente espera que à medida que o tempo passa, fiquemos mais belos. Não belos no sentido, né, que nós achamos que é o belo, mas no sentido da harmonia, né, da beleza harmoniosa em todos os sentidos, porque segundo os espíritos, quanto mais os espíritos são evoluídos, as belezas e tanto a matéria é muito mais sutil do que essa matéria pesada, grosseira, que ainda nós carregamos. Para você que está aí acompanhando o Jornal Nova Era desta quarta-feira, hoje dia 2 de setembro de 2020, estou eu, Guilmar Santana, com Ercília Zilli e Júlia Nezu, falando sobre esta questão. Por que ser antipático é contrário à lei de evolução? Trazemos aqui a oportunidade de falarmos sobre a lei de sociedade. Nós estamos recentemente vivenciando aí experiências importantes, né, na materialidade enquanto espíritos encarnados. Então, quando nós falamos dessa questão aí da antipatia, a Ercília bem colocou, não é, que de repente a pessoa que é antipática, de repente ela é uma pessoa correta, e o simpático pode ser uma pessoa que está aí infringindo todas as leis que podem aqui nos guiar neste momento, mas como nós temos visto as redes sociais, mídias trazendo aí as pessoas um tanto alteradas, com questões tão simples. Então, quando nós trazemos aqui essa questão da sociabilização, dessa necessidade de estarmos atentos ao nosso comportamento com relação ao outro, é para que a gente possa aí se aparelhar, de repente, para seguir com esses desafios aí que prosseguem, não é, Ercília? Não são poucos, não, são muitos desafios. A questão da simpatia, ela é interessante porque, de alguma forma, eu quero agradar. Há um desejo de agradar. Na empatia, eu quero ajudar. Né? Claro que as coisas se mesclam. Não necessariamente, mas claro que podem se mesclar. Então, na simpatia, eu quero agradar.
E na empatia eu quero ir além do agradar, eu quero ajudar. E o mundo funciona, nós vimos a Júlia falar da lei da evolução, de Darwin, da sobrevivência, do mais forte, mas o mais forte não necessariamente é o que tem mais força, é o que tem mais habilidade. Então, uma pergunta que a gente sempre faz, né? Quando a pessoa diz assim, eu sou assim, comigo é desse jeito, por exemplo, no processo terapêutico. O que eu costumo perguntar? E funciona? Porque se você é desse jeito e não funciona, o que você está ganhando com isso? Então, acho que o mundo ele passa muito para a sobrevivência da espécie por essa perguntinha, que é o que funciona, o que dá certo. E quando a pessoa começa a procurar o que funciona, o que melhora o bem-estar, o que melhora as relações humanas, ele está fazendo a evolução da espécie, ele está aprendendo um outro jeito de resolver as coisas. E aprender um outro jeito de resolver as coisas que é o processo de autodomesticação, né? Que nada mais do que o processo de reforma íntima, de transformação interior. Então, essa matéria, quando fala da simpatia, ela está falando de que o que realmente preserva a espécie e evolui a espécie, no sentido da espécie se tornar melhor. Júlia já deu garantias de que nós vamos ficar mais bonitos. Já é um baita conforto, hein, Júlia? Olha, mais bonita e mais evoluída, eu só espero que a gente não fique metido. Mas, enfim, a gente percebe que o que leva à evolução é justamente essa evolução do que funciona. E funciona querer agradar o outro, tratar bem o outro. Claro que não é ficar capachildo, não é ficar paparicando, mas tratar bem o outro. Isso faz parte da evolução. E realmente, quando a gente se pacifica, a expressão se distende, a expressão fica mais leve. E o que acontece? A vibração também fica mais leve. E com tudo isso, nós estabelecemos relações nessa nova faixa de sintonia. Nós começamos também a trabalhar melhor essa questão espiritual da nossa sintonia, da nossa frequência, da nossa companhia espiritual, inclusive. Então, acho que a matéria é interessante porque ela permite a ampliação, né, do tema, ela permite colocar o tema de uma forma mais abrangente, né? E com a garantia de que vamos ficar mais bonitos, então, já estou feliz. Mais bonitos, mas não metidos, como você disse, né? Não metidos. E aí, Júlia? Também lembro que a nossa matéria fala da baixa e alta sociabilidade que estão presentes no nosso genes, né? Então, é uma pesquisa que eles fazem, e a baixa sociabilidade, eles fazem uma correlação exatamente com o comportamento, né, daqueles que têm os transtornos do espectro do autismo. Então, normalmente, são criaturas que ficam muito introvertidas dentro de si mesmos, que não conseguem a sociabilização, não conseguem a interação, interagir, né, se relacionar com o semelhante, porque ele cria e vive um mundo interior. Então, esses os que têm a baixa sociabilização. E fala também da síndrome de William, né? Que é justamente o contrário, que é justamente aquela pessoa que tem excesso de facilidade de fazer amizade, de se relacionar com os seus semelhantes, né? Então, é uma análise que é feita nessa matéria sobre tanto a questão do autismo quanto a questão da síndrome de William, que é também
tudo que é exagerado, nós sabemos que tanto para cima como para baixo é porque está em desequilíbrio, né? Sabe aquela pessoa que dá risada demais também? Acaba se desequilibrando. E a pessoa que não dá risada também é um desequilíbrio do outro lado. Então, tudo tem a sua medida, vamos dizer assim, uma medida harmoniosa, né? E é o que nos remete também à nossa matéria, e fala exatamente das pessoas que são simpáticas, são aquelas que têm maior facilidade e têm maior docilidade, inclusive. Não significa, entretanto, que está relacionado com o bom e o mal necessariamente, né? As pessoas que transmitem a paz, que têm mansuetude, etc., pressupõe que essa pessoa tenha já passado por um trabalho interior e ela conseguiu chegar a essa harmonia. Mas não significa absolutamente que a pessoa é assim ou assado no que se diz respeito a seu caráter, né? Tanto que nós tivemos um pesquisador, o Cesare Lombroso, que ele é conhecido na área de direito, que nós estudamos muito sobre ele, e depois ele se tornou espírita, quando ele teve contato com os fenômenos da Eusápia Paladino. Então, ali até livros sobre o César Lombroso e essa pesquisa que foi feita, e ele se tornou espírita e ele mudou seus conceitos, parcialmente os conceitos, mas ele era aquele que defendia a frenologia, ou seja, ele olhava um criminoso, por exemplo, e pela sua fisionomia, achava que ele era um criminoso nato. Na verdade, não é isso, não existe um criminoso nato, né? Nós temos tendências para o bem e para o mal, e no caso, né, de um criminoso, é claro que lhe faltam valores morais, mas não significa que a distância entre ele e nós, ele que está na criminalidade e nós, não é tão grande assim, né? Nós estamos ainda mais ou menos no mesmo barco, vivendo, sim, todos nós, o mundo de expiação e provas, todos juntos. Então, é que nós subimos alguns degrauzinhos. Nós, que eu digo, a maioria das pessoas que fazem o bem e que procuram pautar sua vida dentro dos valores da ética e da moral, né? Mas não significa que essa nossa ética, essa nossa moral já estejam lá em cima, não. Estamos ainda começando a trabalhar isso interiormente. Recentemente, agora no mês de agosto, eu tive a oportunidade de fazer um curso online pela PUC lá do Rio Grande do Sul, um curso sobre competências profissionais, emocionais e tecnologia para tempos de mudança. Quem apresentou este curso foi o Leandro Carnal e a Luísa Trajano, empresária. Então, eles falaram muito sobre essas habilidades que nós temos que adquirir para os tempos atuais, não é? Que é resiliência, a nossa capacidade de se adaptar às questões que surgem, adaptabilidade, que é muito importante para que a gente possa aí, levar adiante as nossas questões pessoais e profissionais, e também falaram muito sobre inteligência emocional. Isso nós podemos, sim, entender que a cada situação que ocorra, nós podemos, sim, nos aparelhar de conhecimento, mas este exercício, esta busca por essa inteligência emocional, ela pode começar dentro de casa, não é, Ercília? Então, acho que a casa é o maior desafio, né? É porque a gente se conhece, inclusive e principalmente nas nossas falhas. Mas eu acho que a questão da simpatia, só para a gente fazer o contraponto, né? Os psicopatas são extremamente simpáticos, sedutores. Quando você trabalha com técnica de vendas, você trabalha com técnicas de sedução, né? Quando você fala de uma Luísa Trajano, ela tornou Magazine Luiza, ela transformou aquilo num império, né? Hoje, os mercados, né, os supermercados, as lojas, em que posso ajudar, né?
E então isso tudo traz um retorno, né? A gente está falando de um retorno na área comercial, profissional, mas também tem um retorno quando você trata bem as pessoas. E, de novo, eu lembro Cora Coralina, que bondade também se aprende, né? E com relação a Júlia colocou que nós não nascemos, ninguém nasceu para ser criminoso, né? E eu lembro muito a questão do André Luiz, quando ele fala que nós nascemos com tendências. A tendência ela não é boa nem ruim. O espírito que usa aquele corpo físico que foi preparado especialmente para aquela reencarnação e vai apitar, vai nos sinalizar que espírito que está morando ali, né? Então a tendência não é boa e nem ruim, é o que eu fizer dela. E o que se faz dela é o espírito. Então, André Luiz ele diz assim, Missionários da Luz, que nós nascemos com tendências que deverão ser transformadas em qualidades. E o Dr. Zonde, né, de novo, porque hoje o tema está zondiano, o Dr. Zonde, meu autor, ele fala que as tendências deverão ser canalizadas de forma socialmente aprovada e produtiva. Então, nós muitas vezes vemos a faca na mão do açougueiro. A faca é a mesma, a tendência é a mesma. Quem utiliza é outra questão, é um outro espírito. Então, acho que a gente pensar, quando a gente tem uma ferramenta, uma determinada ferramenta na mão, talvez a gente esteja trabalhando, através das reencarnações sucessivas, uma linha de humanização, uma conduta de nos tornarmos cada vez mais humanos, né? Mais empáticos, mais simpáticos, mais solidários, mais fraternos. Então, acho que a questão do Lombroso, ele parte de uma premissa e muitos conhecimentos do Lombroso são utilizados adequadamente hoje. Então, não se perdeu tudo, né? Quando ele fala da testa ampla, quando ele fala desses sinais que poderiam ser do assassino potencial, não necessariamente aquele que vai cometer um crime. Mas, enfim, nós nascemos com tendências que deverão ser transformadas em qualidades. A doutrina alerta isso o tempo todo. Ou seja, a tendência não é boa nem ruim, mas ela é a oportunidade para aquele espírito ficar do outro lado de um desequilíbrio, de algum erro do passado. Então, ele não vai mudar a tendência, ele vai gradativamente trabalhando dentro daquela área, dentro daquele campo, dentro daquela conduta, se humanizando, se espiritualizando, conquistando aí degraus em termos morais, né? Eu quero compartilhar com você, Júlia, com você, Ercílio, com você, que nos acompanha, algumas das participações de ouvintes que estão aqui nos acompanhando pelo facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. Quem está aqui nos seguindo, mandando carinho, mensagens. A Terezinha Ferreira, boa tarde, sou a Terezinha Ferreira, beijos, carinhos aqui. Obrigada, Terezinha, pela sua participação. Também conosco a Glória Dalva, boa tarde, gratidão, obrigada, Glória. Vera Martinez conosco, Roberto Carlos Ferreira, boa tarde, estou em Mogi Guaçu, São Paulo, obrigada, Roberto, pela mensagem. Helene Stroder, da Vila Carrão, boa tarde, queridos, gratidão por tanto conhecimento deste jornal, fantástico, obrigada, Helene, pelo seu carinho, minha vizinha aqui do bairro. A Graça Mello está conosco, também aqui participando pelo Facebook, o Afonso Moreira Júnior, nosso comunicador amigo, ele diz, Deus abençoe a todos, parabéns, a equipe aí do jornal, amanhã estaremos juntos, é isso aí, amanhã eu, Afonso e Maria Isilda Neto, Afonso Moreira Júnior, Maria Isilda Neto e eu no jornal. Até amanhã então, Afonso, obrigada pelo carinho aqui, pela participação. Nelson Abdala dizendo assim, bom dia, alguém antipático com o seu chefe? Ele pergunta aqui, Nelson Abdala, peraí que daqui a pouquinho a gente vai trazer possíveis respostas e reflexões sobre isso, Nelson. A Maria Anunciação Souza, bom dia a todos. Para adentrar um terreno empático, é preciso antes aceitar as próprias vulnerabilidades e admitir que ninguém que encontramos, por melhor que seja, será perfeito. Obrigada pela participação.
Deise Mansano, também comunicadora da Boa Nova aqui conosco, sempre com carinho. Duduca Rocha, do Japão, aqui participando conosco. Obrigada, Duduca. Berenice Rodrigues dizendo boa tarde ao jornal. Também, como estão todos, tudo em paz, estamos seguindo. Ela diz uma perguntinha. A pessoa antipática nunca se vê assim ou disfarça que não sabe? Qual a diferença de antipatia e temperamento mais fechado? Olha aqui as participações. A Verônica Lira conosco, que diz, penso que está sobrando simpatia e faltando empatia. Trazer aí para vocês, para a gente trazer um pouquinho de resposta aqui para os nossos ouvintes. Ercília e Júlia. Começar com você, Júlia. Sim. Eu acho que nós estamos numa reflexão, né, que é um terreno difícil, porque é claro que quando você encontra numa sociedade que nós vivemos como a nossa, da atualidade, não é fácil você estar sempre de bom humor, né? Mas se você conseguir ver as partes positivas de tudo aquilo que te rodeia, nós podemos melhorar o nosso humor, a nossa simpatia, nós podemos sermos pessoas mais afáveis, pessoas mais simpáticas, que hoje, inclusive numa entrevista, se você vai procurar um emprego, se você é uma pessoa proativa, uma pessoa simpática, uma pessoa tranquila, que mostre não só competência profissional no saber, mas que você é uma pessoa fácil de lidar, você tem muito mais chance de conseguir aquele emprego e passar na entrevista do que você entrar de uma maneira mais prepotente, né? Conforme diz a Ercília, futuramente seremos mais bonitos, seremos muito mais harmoniosos, muito mais bonitos em todos os sentidos, inclusive na sutilização da nossa própria matéria, mas que a gente aprenda a não sermos vaidosos e orgulhosos, não é isso? Então, eu fechando essa matéria de hoje, eu acho que a bondade, diz a matéria, cabe em toda parte, né? E tem muita correlação que eles fazem junto com a questão dos animais domesticados, dos animais domésticos e da relação nossa e das nossas crianças, principalmente com estes animais, justamente domésticos, onde você pode exteriorizar, né, a bondade, a simpatia e desenvolver essa questão da interatividade no relacionamento, porque isso também é uma questão de costume, é uma questão de cultura, né? Tem países que as pessoas são mais fechadas. No Brasil, nós brasileiros somos muito mais abertos, somos pessoas mais, não só alegres, mas também somos pessoas que abrimos as portas da nossa casa. Então, nós temos assim um jeito todo especial de ser. Eu acho que é o que nos traz as reflexões da matéria de hoje. Ercília? Eu vou ficando com essa reflexão de que, pegando o gancho da colega aí, da amiga que falou, por que ninguém fica com cara feia, bravo, antipático com o chefe? Porque não funciona, né? Isso vai nos moldando. O que funciona e o que não funciona, que retorno eu tenho, né? Como é que as pessoas interagem quando eu estou com uma expressão e outra. E a outra questão que foi colocada é sobre o que é, acho que pela Berenice, né? Enfim, pelo temperamento, né? O que é o temperamento e o que é a pessoa, enfim, mal-humorada, né? Então, isso daí realmente, para quem olha de fora, é complicado chegar nessa questão, né? Só a convivência é que vai mostrar. O que nós podemos é dar feedback quando essa pessoa se expressa e, como você está bem, começar a incentivar o outro a sair do casulo, né?
Então, o temperamento, a pessoa mais introspectiva, é diferente dela ser mal-humorada. É outra questão, né? Então, por ser mais introspectiva, a expressão é mais leve do que a pessoa que está mais, que é mal-humorada, antipática, essa coisa toda, né? Aliás, só fechando também, dentro de nós mora um anjo, né? E gradativamente a gente vai chegar a esse ponto de afloramento das potencialidades divinas. Então, por enquanto, essa é a nossa melhor forma, o ponto máximo da nossa evolução. É hoje. Hoje é o máximo da evolução que a gente já conseguiu. Eu quero agora trazer um resumo de notícias, um Fique Sabendo, para você que está aí nos acompanhando. Uma das principais missões do jornal é te manter bem informado. Vou pedir aqui o apoio técnico do Alailson Cunha, do Jefferson Silva, para trazer aqui um resumo de notícias dos principais do país. Fique sabendo que o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que não é possível estender o prazo de inelegibilidade de candidatos ficha suja com base no adiamento das eleições municipais deste ano. Portanto, a decisão pode permitir em alguns candidatos condenados por ilícitos em 2012 e cuja punição termina em outubro participarem das eleições. O primeiro turno foi adiado por conta da pandemia e está marcado para acontecer no dia 15 de novembro. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça vai analisar hoje a situação do governador afastado do Rio, Wilson Witzel. A Procuradoria-Geral da República informou que continua convicta da necessidade da prisão dele e que ele deve oferecer nova denúncia. Ele é investigado na Operação Trisem Idem, que investiga irregularidades e desvios em recursos da saúde do Rio de Janeiro. Witzel nega as acusações. O Ministério Público do Rio, ainda falando sobre o Rio de Janeiro, abriu um inquérito para investigar o caso Guardiões do Crivella e pediu esclarecimentos ao prefeito em relação ao caso revelado pelo RJ2 na última segunda-feira. São 3 frentes aí: civil, criminal e eleitoral. Para juristas e professores de direito, os funcionários cometeram crimes e estão sujeitos de até 12 anos de cadeia. Estes funcionários, eles estavam na frente dos hospitais municipais, impedindo com que a reportagem de algumas emissoras entrevistassem pessoas insatisfeitas com o atendimento da saúde na cidade do Rio de Janeiro. O Brasil registrou 122.703 mortes por coronavírus. Fica aqui a nossa solidariedade a estas famílias que seguem aí enterrando seus entes queridos, entregando seus entes queridos. Fica aqui a nossa solidariedade. São 3.953.563 casos de Covid. Aponta o consórcio de veículos de imprensa. A média móvel dos novos óbitos é de 859, a mais baixa desde o dia 20 de maio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comparou o policial que deu 7 tiros em Jacob Blake como um jogador de golfe que engasgou ao dar uma tacada. Trump fez analogia durante sua visita a Kenosha, o cenário dos protestos antirracistas e contra a violência policial que prossegue nos Estados Unidos. Este é o resumo de notícias. Vou devolver aí para você, Cília, para você, Júlia. Vocês querem fazer comentário a respeito de alguma delas? Olha, eu vou comentar a respeito dessa questão da ficha suja. O que aconteceu foi uma fatalidade, uma pandemia. Foi isso que justificou e está justificando o adiamento das eleições. Eu acho que isso é feito de uma forma legal, por um decreto, por alguma coisa. Então, automaticamente, os prazos deveriam seguir o mesmo critério. Tanta necessidade na área da saúde, pessoas pelos corredores sem atendimento, os hospitais públicos, né, com problemas terríveis para atender a população, e ainda nós ouvimos aqui a notícia de desvio de verba da saúde. Isso nos causa uma indignação muito grande, porque o desvio de qualquer coisa é terrível. Aliás, eles não foram eleitos para desviar nada, eles foram eleitos para contribuir para que
a fazer uma sociedade melhor. Agora, para bem administrar e para ajudar com que a nossa sociedade esteja cada vez melhor. Agora, desviar verba da saúde realmente é muito lamentável. E lamento também os nossos companheiros, né, do Brasil, 122 mil e tanto, quase 123 mil óbitos que nós tivemos, realmente ainda é preocupante. Não está ainda na hora de nós sairmos fazendo aglomerações e fazendo festas por aí, e já tem gente querendo frequentar, né, a chamada night, que é à noite, né, os locais noturnos, etc. Eu acho que não está ainda na hora de fazer isso. E o Brasil, na verdade, ontem eu estava olhando no ranking do mundo, né, a questão da economia, e nós vamos ter sérios problemas, porque nós estamos prolongando demais essa nossa pandemia, e grande parte disso é por nossa indisciplina, né? Nossa própria indisciplina mesmo. Então, vamos colocar a mão na consciência e ver se quanto mais nós tivermos disciplina e evitarmos que o coronavírus possa atingir em massa a população, como ainda está atingindo, nós certamente, a nossa economia também vai retornar o quanto antes. Quanto mais demorarmos, nossa economia vai estar realmente num problema muito sério, né? Embora tenha países como a Inglaterra, o Reino Unido, tem países, a própria Alemanha e outros locais, que está também numa situação na área da economia com sérios problemas na recuperação. Mas o Brasil também está com essa dificuldade. Então, eu penso que essas são as reflexões, ou pelo menos todos nós devemos continuar fazendo a nossa parte, né? Inclusive as casas espíritas fazendo a nossa parte. Tem muitas casas espíritas que já estão abrindo as portas, e espero que não estejam abrindo as portas de qualquer jeito, né? Tem que ter uma reunião para fazer um treinamento dos trabalhadores para que cada um possa não só reconhecer, mas utilizar todos os protocolos médicos exigidos para a abertura de uma casa para receber o público novamente. E acho bom também não aglomerar na casa espírita, senão vamos ter retardamento para sairmos dessa pandemia ainda. Eu quero aqui trazer algumas participações de ouvintes que mandaram mensagens pelo nosso WhatsApp. O Tiago Melo, de Guarulhos, disse: olá, meninas, minhas amadas. Ele coloca: boa tarde. Sobre o tema de hoje, acredito que não haja parâmetros para definir uma pessoa antipática. Muitas das características pessoais, como ser mais reservado, por exemplo, pode ser para algumas pessoas um sinal de antipatia, quando na verdade é apenas um jeito de ser. Que possamos estar sempre abertos e unidos em comunhão. Obrigada, Tiago, pela sua participação. Guimarães, dizendo que estamos sempre elegantes e bonitas. Beijos a todas, e o programa é 1000, e o tema também. Obrigada, Guimarães, pelo seu carinho, pela sua mensagem aqui. Também quero registrar aqui participações do nosso WhatsApp que chegaram agora. Estamos já no finalzinho, mas tem aqui participações de ouvintes que eu quero trazer e registrar. A Jânia Rocha, estou com vocês. A Luci Maria Romeiro também diz boa tarde, acompanhando o jornal, mas não está pegando a rádio. Nós tivemos um probleminha técnico pela rádio, a sintonia 1450, saímos do ar por uns instantes, mas vocês seguem nos acompanhando aqui pelo Face, não é? Eu quero aqui agradecer ao apoio técnico do Marcos Magrini, do Boris, que seguiram no início conosco, depois o Alailson, que está conosco até agora, e o Jefferson Silva. E quero só dizer para você que nos acompanha que a previsão do tempo, a máxima para hoje em São Paulo e Guarulhos é de 26 graus, Três Corações 27, Sorocaba 29 graus. E entramos aí no último mês do inverno, né? Agora agosto, último mês do inverno, primavera vai entrar oficialmente no dia 22, então ainda estamos no inverno, né? Dia 22 começa a primavera, mas o frio ainda poderá surpreender nas próximas semanas.
dessa estação, que pode ser gelada, inclusive no feriado aí, na próxima segunda-feira, com avanço de frentes frias. No entanto, de acordo com o Instituto Climatempo, as novas massas polares, mesmo intensas, não devem conseguir atingir o Brasil com força e abrangência, como aconteceu entre o dia 19 e o dia 23 de agosto. A tendência é que o frio intenso esteja, então, na região sul do país, atingindo especialmente o Rio Grande do Sul. Fica aí a dica, tá bom? A primavera, então, oficialmente no dia 22 de setembro. Júlia, obrigado pela sua participação. Uma excelente semana. Até a próxima quarta. Muito obrigada. Um grande abraço. Fica com Deus. Ercília, um beijinho para você. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Uma semana muito boa para todo mundo. Que semana que vem tem mais. Beijão para todo mundo. Tchau, querida Guilmar. E Júlia, minha amiga querida. Fiquem com Deus. Obrigada a vocês. Eu também. Agradeço aqui o apoio da equipe técnica, agradeço a você que mandou seu carinho e mensagem. O jornal volta amanhã, a partir do meio-dia. Beijo para vocês e até lá. Termina aqui o Jornal Nova Era.